Olá, Rosa! Passei 2 vezes a vinheta, mas não tem problema. Ai, ai, gente, hoje assim, eu que tive problemas técnicos hoje, então assim, vamos pelo celular. Bom, estamos aqui mais uma vez, eu e Rosa, linda, maravilhosa, para apresentar Obrigada, igualmente. a fé, a moda esperança, e hoje o tema é todinho da Rosa. Hoje nós vamos falar sobre desvalorização das línguas nacionais na literatura, né, Rosa? Porque é o silêncio. Isso aí. Vamos lá, Rosa, se apresente. Mas tem gente nova. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Angola e outros países. Já sabem, né? Sou a Rosa Rodrigues, estou desse lado de cá, de Angola. E o objetivo da nossa entrevista hoje é falar sobre a nossa cultura, a nossa língua, nesse caso, e saber o porquê de muitos escritores nacionais e internacionais não mencionarem as nossas línguas. Sintam-se abraçados por mim, acarinhados, e espero que tenham comprado bilhete para poder viajar conosco nessa nova experiência, mais uma, né? Para todos que tenham um bom final de semana e que Deus esteja do vosso lado, acima de tudo. Amém, amém. Bom, desvalorização da língua nacional, né? Isso, o que é a desvalorização da língua nacional, na sua opinião? A gente pode apagar uma cultura com a desvalorização da língua? Está me ouvindo? Não percebi, Angélica, não percebi. Não percebi. Desculpa, eu estava falando sobre a desvalorização da língua nacional. Você consegue me ouvir? Consigo. A gente, com essa desvalorização da língua, na sua opinião, a gente consegue, a gente pode gerar um apagamento da nossa cultura, que apaga a nossa cultura quanto à desvalorização da língua? Sim, apaga mesmo a nossa cultura, porque ao desvalorizarmos o que é nosso, nós valorizamos o do outro. E quando o vizinho ou a outra pessoa está se conectando à sua cultura por intermédio de mim, ele fica com a dúvida de que existe realmente uma cultura, uma tradição da parte da Rosa, já que a Rosa Rodrigues fala mais do estilo europeu, do estilo americano. Então, vai desvalorizando. A ideia de que, por exemplo, a Angélica tenha de pesquisar mais sobre as nossas tradições, pesquisar mais sobre os nossos costumes, morre. Por quê? Porque a própria Rosa não dá a iniciativa de querer apresentar ao mundo o que realmente o país dele, o continente dela, tem de melhor. Entendi. Interessante isso. Porque nós, enquanto escritores, temos isso, né? De levar para frente e para as próximas gerações, né? A nossa história, a nossa cultura, nossas lendas, né? Tudo isso entra dentro da cultura, valor simbólico. Né? E assim, a literatura, né? Em línguas nacionais, preserva saberes e identidades culturais. Você acha que ela carrega expressões e mesmo que ela seja traduzida, ela pode manter essa tradição? Pode sim, pode. Por quê? Porque ao traduzirmos um termo, que seja quimbundo para português, temos que ter a decência de sublinhar ou escrever a tradução por baixo. Aí a pessoa vai sentir-se conectada e curioso para saber a tradução de outras palavras que contém no livro. Então, sim, podemos sim colocá-lo nos livros e vai ser bom, porque as pessoas vão ter mais curiosidade, vai atiçar mais o ânimo e a vontade das pessoas de pesquisarem sobre outras palavras, outros nomes, que muitas das vezes não são mencionados em livros de histórias acadêmicos. E a gente recebe muita influência da língua estrangeira, tanto no Brasil, na África,
né? A gente tem essa influência. Lá recebe do Brasil, no Brasil da África, nos Estados Unidos. Acha que isso fortalece a nossa competência cultural? A gente depende muito do a língua estrangeira escreve, valoriza mais essa língua estrangeira do que a nossa própria. Angélica, queira repetir, por favor, não consegui perceber. Desculpa. Eu estou falando a respeito de publicações de língua estrangeira, né? Tanto para vocês, o Brasil é um estrangeiro, e para a gente, a África é um país estrangeiro. E a gente tem muita influência de outras línguas, né? Da americana, inglesa. Você acha que isso fortalece a nossa competência cultural quando a gente fica mais focado na língua estrangeira? Nossa. Acho que estou a ouvir com um pouquinho de corte e não percebi bem a última parte da pergunta. Estou perguntando se você acha que a língua estrangeira ela fortalece mais a nossa dependência cultural, visto que a gente dá mais ênfase ao que é de fora do que é de dentro de casa? Quando nós temos acesso à língua estrangeira, que é a língua que nos vincula, nós perdemos o interesse de trabalhar com a nossa. Por quê? Porque a estrangeira vem com a ideia de negócio, com a ideia do desenvolvimento pessoal, com a ideia de novos horizontes. E o que nós colocamos em mente é que se eu aprender inglês, o francês, o italiano, o mandarim, eu terei acesso a vários países, ou mesmo a trabalhar em grandes empresas. O que não acontece nas nossas línguas. Porque a ideia que temos aqui, que ainda temos, é que a nossa língua nacional é para os mais velhos, os tios, os avós, é que devem falar nossa língua. Nós, os jovens, como somos mais intelectuais, temos acesso aos livros, não temos por que aprender a língua nacional, que é um completo erro. Interessante, porque a gente tem realmente a tendência de dar valor realmente ao que é de fora, né? Só um minutinho, gente, estou botando o link aqui para o grupo, eu esqueci. Eu fiquei tão entretida com o assunto que eu esqueci de passar o link para o pessoal participar da live. Desculpa, Rosa. Eu fiquei muito entretida. Eu estou falando, cadê o link? Não, hoje é o dia, né? Hoje já comecei bem. Mas isso acontece, gente. É assim mesmo, quando a gente está ao vivo. Todo programa em direito tem. Assim, quando você programa, as coisas têm um pouquinho do erro, né? Você consegue me ouvir bem agora? Tá bom o áudio? É que eu estava um pouco para trás. Consigo. Consigo. Né? Você acha que tanto a literatura nacional quanto a internacional, mais a nacional, porque a gente está falando de nossas línguas nacionais, né? Ela fortalece a autoestima dos povos e das comunidades quando você dá ênfase naquilo que é dentro do seu país, de dentro do que você domina? Não percebi. A literatura em línguas nacionais, ela fortalece a autoestima de povos e comunidades? Fortalece sim, porque as pessoas sentem-se conectadas, principalmente as pessoas que saíram de uma região e foram em busca de melhores condições de vida. Quando leem um livro em sua língua materna, sua língua tradicional, eles têm a ideia de procurar mais o escritor ou o autor e querer saber mais. Por quê? Porque traz uma ideia de nostalgia. Tem certos termos em Kimbundu ou Umbundo, que é a nossa língua jagura, que mencionamos nos livros, que se calhar a pessoa já ouviu quando mais pequena. Ao ler o livro, ao procurar a tradução, ele tem aquela nostalgia. Por quê? Porque já ouviu da avó, do avô, do tio, do pai, da mãe, e cria, assim, aquele vínculo. E o interessante, né, quando a gente ouve histórias, né, contadas pelos nossos avós, pelos mais antigos, é muito mais... A gente consegue perceber mais da história quando a gente ouve a história contada, né? Rosa, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Da nossa língua, né?
Você acha que quando você, como que eu posso te dizer, quando você quebra um pouco, né, a estrutura da língua, ela compromete, né, a sua diversidade literária? Quando você por exemplo, você não segue um padrão, você começa a pegar padrões de outros países e colocar dentro da sua cultura. Você acha que isso quebra um pouco a diversidade? Sim, até um certo ponto quebra, porque eu digo sempre que tem vantagens, tem desvantagens. É muito difícil nós agora falarmos as nossas línguas maternas, por quê? Porque as pessoas que mais falavam na altura de forma natural, alguns já não fazem parte do mundo dos vivos. Em vez de nós, se calhar, aprendermos de forma real ou regrada a língua, nós aprendemos a do estrangeiro e queremos juntar a do estrangeiro e a nossa. Vai surgir já aí alguns termos que são derivados das duas línguas, o prefixo e o sufixo, nesse caso. E a outra geração que vir vai achar que aquilo é normal e que aquela língua é realmente a língua nacional e que não foi adulterada ou alterada. Vai danificar o patrimônio, ou a filosofia, ou a oratória passada dos mais velhos. É interessante, porque, querendo ou não, a gente é uma mescla, né? A gente começa a pegar do outro e trazer para a gente. Só que não deveríamos esquecer a nossa raiz, no caso, né? Não deveríamos Verdade. perder nossa própria linguagem. E eu sei que aí na África tem bastantes dialetos diferentes, né? Bastantes, dependendo do local que você está, você fala diferente. Então, quando você esquece isso, a identidade do lugar também vai embora, né? Junto com, com essa mudança radical na linguagem do povo, você não acha? Verdade, verdade. Pois O é. que, o que mais tenho prezado como um jovem, né? É recolher uma boa informação, verdadeira, uma informação verdadeira e única dos mais velhos, ao ponto de que quando eu vá para outra província, outra terra, por causa da língua, a diversificação, como já tiveras dito, eu possa realmente conhecer pessoas que também saíram da minha província ou da minha zona e podermos falar de forma natural. Por quê? Porque o que acontece? Nós vivemos no mesmo lugar, mas as outras pessoas, as outras famílias têm um jeito diferente de falar a mesma língua. Então, às vezes surge aquela dificuldade de nos entendermos. Por quê? Porque um pronuncia de forma certa e o outro pronuncia de forma errada. E no lugar onde nós estamos, no determinado lugar onde nós estamos, as pessoas não falam a mesma língua. Essa aí é a nossa dificuldade. Interessante. Quer dizer que até o sotaque muda um pouco, né? Referente assim, Muda. à parte editorial, né? Vamos para a parte das editoras. O que você pensa sobre. Eu penso assim, porque aqui no Brasil assim, tem as editoras brasileiras, só que a gente tem um pouco de dificuldade nessa parte de divulgação, né? Porque as obras que vêm de fora chamam mais atenção, né? Então, as editoras deveriam investir mais em obras de línguas nacionais, em línguas nacionais? Sim. Por quê? Porque ao investirmos nesse tipo de obra, nós não estaremos só a construir para nós, os jovens atuais, mas para as crianças. Por quê? Porque é bom quando as nossas crianças aprendem o que é deles e crescem com a ideia de que essa língua é nossa, nós aprendemos assim e não importa em que região eu me encontrar dentro do meu país, eu saberei como falar. Então, é nesse lado, as editoras deviam trabalhar, e seria de mais-valia, por quê? Porque num país ou num mundo onde desvalorizam a língua, tu entrares com essa ideia, as pessoas te vão abraçar, principalmente as pessoas que querem muito aprender os costumes nacionais, te vão abraçar e automaticamente comprar o teu material. Interessante, porque quando uma língua desaparece, né, ela também compromete várias coisas. Ela compromete os estilos e os gêneros literários do local, né? Porque, querendo ou não,
quando você esquece o que aquela raiz da sua ancestralidade, parece que para um pouco, né, o fluxo da informação, que é você passar de geração para geração aquilo que foi aprendido antes. Não é? Quando a gente perde um pouco isso quando desaparece alguma língua local, né? Que muda demais, ela fica muito voltada mais para o fora do que dentro. Eu digo sempre, um povo sem a sua língua é um povo sem história. Por quê? Porque ao aprendermos o português, nós automaticamente aprendemos a história, a origem do português. Quando nós sentamos e queremos aprender a nossa própria língua, nós automaticamente desvendaremos as histórias, os mistérios e até a filosofia da nossa região. E temos a ideia temos até a prática de querer pesquisar mais. O que nós esquecemos muitas das vezes, que as nossas crianças agora são mais inteligentes, ou são mais dinâmicas, mais rápidas em aprender. E elas vão querer sempre saber o porquê de ter um nome diferente, o porquê de o nome deles ser meio que estranho, o porquê da região deles não estar mencionada em alguns textos ou alguns livros, o porquê de a mãe e o pai falarem uma língua e ele não saber. Então, eu até diria que as pessoas deviam aprender mais as nossas línguas e pesquisar mais. Por quê? Porque é uma filosofia falada e é algo que nós aprendemos e nunca esquecemos. E quando os mais velhos de direito têm praticamente o direito e têm as mesmas palavras ou as mesmas ideias, as mesmas histórias morrem, automaticamente a biblioteca fecha. E é mais difícil para nós trabalharmos sem os mais velhos, sem a biblioteca, nesse caso. Porque, querendo ou não, né, quando você mantém, né, você está promovendo, né, o reconhecimento e o respeito da identidade linguística daquele local, né? Querendo ou não, você tem valorização ali de levar a história para frente, né? Entre outras coisas, né, que eles entrando na política e não entrando na política. Né? Porque a gente não é política, então a gente não vai tratar de política aqui, mas só voltando um pouquinho na ferramenta, né? Você acha que a literatura em línguas nacionais é uma ferramenta de resistência sociopolítica? Por quê? Porque é o que eu disse, um determinado povo tem a sua língua. E para convencer um povo a votar em um partido, a votar ou a realmente se desempenhar funções e sair do mundo do vitimismo, a pessoa tem que mostrar ferramentas. O que é que acontece muitas das vezes? Quando nós não falamos determinadas línguas, nós não temos como entrar em uma determinada região por causa das tribos, dos povos que são diferentes. E não tem como lhes convencer que um determinado partido lhes está a fazer sofrer. Porque para entrar eu tenho que falar, tenho que usar termos que o SOBA permite. SOBA é uma figura tradicional, uma figura emblemática cá em Angola e representa o tradicionalismo. E ele em si é que fala com o povo da determinada da região e posteriormente traz a resposta em português. Então é bom aprender a língua, porque assim nos comunicamos com eles e mostramos a ele quando é que um determinado partido está a roubar-lhes e quando é que um determinado partido está realmente a ser sincero com eles. Muito bom. Nós temos aqui o Flávio Vidigal, que chegou. Bom dia, Maria Angélica e Rosa. Boa conversa na live. Muito obrigada. Bom dia, seja bem-vindo. Eu estou virando um pouco a cabeça porque o meu computador deu problema no áudio. E eu estou tentando gerenciar dois gatos ao mesmo tempo. E a Rosa já está acostumada, né, Rosa? Mas só para dar uma informação assim, pessoal a respeito disso, tá? Outra coisa, gente, só um minutinho, Rosa. Volto 2 segundinhos, porque minha campainha está tocando e eu estou sozinha. Ninguém merece, né? Só um minuto. Tá bem.
Desculpa, gente, eu tranquei a filha do lado de fora. De jeito, esqueci de trancar a porta. Voltando aqui um pouquinho, a respeito do mercado editorial. Ele prioriza mais o lucro do que a preservação linguística? Não, digo que tem muita desvalorização por parte das editoras nacionais, porque para eles o que mais vende é o estrangeirismo. O nacional, a maior parte das vezes, não vende. Por quê? Porque para eles é meio aborrecido falar de nomes que a sociedade não está acostumada e não quer aderir. Então, eles optam sempre pelo estrangeirismo porque chamam mais atenção. Onde está a publicidade enganosa? Isso, A publicidade enganosa é ótimo. Uma coisa que a gente... Voltando agora um pouquinho atrás a respeito da nossa língua, né? Você acha que a nossa língua origem, né? A origem mesmo, ela traz mais dificuldade na publicação quando você usa a sua linguagem, do seu país, do seu jeito? Você acha que isso atrapalha um pouco a publicação do seu material? Não. A nível internacional até não, porque é que eu tivera dito, as editoras internacionais são muito achegadas à cultura e eles têm noção do que a cultura deles é e como é que funciona a cultura deles, e eles têm aquela dinâmica de procurar mais de outras pessoas, saber o porquê do nome, o porquê da origem, das dificuldades, qual é a origem de tudo, o porquê da discussão ou do debate. Agora, a nacional é meio complicada, por quê? Porque tudo está mais virada para o exterior. E quando trazes uma língua que ele não percebe, eles não se dão o trabalho nem de fazer revisão, nem de procurar o significado. Então, automaticamente, eles te obrigam a escrever tudo em português e, quem sabe, né, quiçá publicar, porque nem sempre publicam. É muito difícil trabalhar com a editora nacional nesse quesito. E é muito difícil também achar quem incentive nessa parte, né? É isso que a gente vê na Editora Esperança, a gente vê muito isso. Né? A dificuldade que vocês têm, e nós temos aqui, de encontrar realmente uma editora que acredita no seu material, que não vai qualificar seu material para ver se ele é vendável ou não, nem sei se existe, não é? Se eles vão conseguir vender ou não esse material, né? Aqui na editora a gente não tem isso, a gente, né? Você tem a sua obra, você traz a sua obra e a gente vai publicar a sua obra, né? Dentro dos nossos padrões aqui, e assim, né? Não tem obra ruim, gente. As pessoas têm que entender isso, né? Que não é tá a obra em tal lugar, a pessoa é assim, assado, então a obra dela não é legal. Isso daí não existe. Né? Isso daí todos são muito sábios, graças a Deus. Outra dificuldade também que temos a nível nacional é essa. Tens um conflitozinho com outro escritor, automaticamente não gosta da obra dele. Por quê? Porque não gosta do escritor. Não tem lógica. Obra é o que ele escreveu, tá bom, é o que o escritor escreveu, sim. Mas não tem nada a ver, tu tens que saber separar. Em Angola tem dificuldade com isso. Se não fores da intimidade deles, não for do núcleo deles, automaticamente ninguém compra as tuas obras. Nossa, deveriam se unir, né? A lógica seria essa, porque para ter força tem que ter união, se não tem. Mas isso é ego, né? Querendo ou não, as pessoas são movidas a ego. E mexer com ego, uma pessoa já me falou isso, é muito difícil. A gente mexer com ego. Né? Então, assim, é complicado. Mas aqui na editora a gente tem o nosso procedimento, a Rosa conhece como é que é. A pessoa quer publicar o livro, tem toda uma lista de espera, tem todos os que tem que ser passado, né? E assim, é esperar para ver acontecer. Né? É verdade. Achar que vai chegar e fazer na hora. E, eu não vou para esse lugar porque tal pessoa está nesse lugar. Isso é ilógico. É uma coisa que não deveria existir mais união. Mas, infelizmente, a vida trata mais ou menos assim, né? Você acha que
quesito todo, você acha que amplia a visão do mundo do leitor global, a literatura em línguas nacionais? Não percebi, não percebi. A literatura em línguas nacionais, ela amplia a visão global, a visão do mundo? Você tinha falado um Sim, pouco, quando você fala da África, as pessoas vão conhecer melhor a África, né? quando nós expandimos a nossa língua, automaticamente as pessoas têm a necessidade de conhecer. Alguns saem de seus países, vêm para cá e experimentam. Um exemplo mais fácil. Se nós colocarmos muito funge em nossos livros, a pessoa ao ler vai ter a curiosidade de experimentar e saber realmente o que é funge, o porquê desse nome e qual é a origem, como é que fazem. Então ele sai do país dele, vem para cá, experimenta e dá o seu testemunho. Se for alguém muito engajado nas redes sociais, ao dar o testemunho, as outras pessoas também sairão de lá, dos seus países, de forma anônima, que é para conhecer. Por intermédio de um leitor, a cultura vai se espalhando, porque por intermédio dele, muitas outras pessoas, por intermédio do seu testemunho, muitas outras pessoas vão conhecer. E esse é o objetivo, essa luta que nós estamos com ele a nível nacional, tentar mostrar uma África, uma Angola, um Moçambique, um Cabo Verde, uma Guiné-Bissau, que as pessoas não têm acesso. Porque muitas das vezes nos limitamos muito com as redes sociais, nos limitamos muito com as polêmicas dos outros países. E por intermédio das línguas, dos livros citados, eles podem muito bem saber como é que é, o que há por detrás das polêmicas, o que há de bom e de maravilhoso nos seus países, na cultura, nas danças, e nesse lado. Inclusive, assim, isso entra também na tradução. Querendo ou não, daqui para nós aqui, tudo português de Portugal, então fica fácil de entender. Mas quando você manda uma obra para uma tradução, você acha que isso é uma submissão ou é uma estratégia de sobrevivência cultural? Quando você coloca a sua obra ali, que a pessoa te convida para traduzir ela para outra língua, você acha que você está se submetendo ao sistema ou é uma estratégia? No princípio eu achava que era submissão, no princípio eu achei isso. Mas depois pude perceber que é uma estratégia. Por quê? Porque se eu colocar a tradução e algumas reticências, o pessoal vai querer aderir mais, conhecer o autor. Ao conhecer o autor, vai querer conhecer a origem do autor. Ao conhecer a origem, vai querer procurar pessoas que têm uma íntima ligação com o autor, que também escrevem, e ver se eles também têm alguns nomes ou alguns termos de sua origem ou de sua língua materna em seus livros. Assim, vai procurar também dicionário em línguas internacionais ou línguas nacionais para nós, os angolanos, e poder contemplar mais acerca da língua. Digo que no princípio eu achei que era submissão, mas agora é mais estratégia. Vai mudando de acordo com o que vem, né? O que a gente estava conversando ontem a respeito disso. Porque dentro da literatura também tem a tecnologia. E se a gente não se moldar, se a gente ficar batendo de frente, não quero, não aceito, não sou assim, sou lá do tempo da caverna, né? Porque a gente tem que acompanhar a tecnologia, porque elas estão aí. E se a gente não acompanhar, a gente se perde. Se perde. Então, eu também acho que no início eu achei que era uma submissão. Falei assim, mas uma submissão. Hoje, olhando, seria mais como uma estratégia mesmo, né? De colocar a sua obra para o maior público possível. Também vejo como esse lado. Assim. Olha, o engraçado é que a nível nacional as pessoas até podem não aderir, mas notarás que a nível internacional, só pelo título, que o livro terá que em uma língua diferente, o pessoal irá aderir. E aquela curiosidade vai lhe levar a querer pesquisar mais sobre os termos e os seus significados. Respondendo a Marisa, que é a nossa nova moderadora, uma pergunta que ela fez aqui, a participação mesmo.
E vamos voltar aqui. Você acha que a literatura deve valorizar ou priorizar a mensagem universal? Tem algumas palavras, alguns temas que devem ser universal, independente do idioma? Bom, depende muito do critério, depende muito. Porque termo universal é bom, porque nos permite conectarmos uns aos outros. Mas se ela vier para substituir o que é meu, por natureza, vai ficar meio complicado. Se for para escolher o universal e o meu, eu tenho que escolher o meu. Porque se eu não valorizar o meu, quem vai valorizar? O termo universal é de origem de outra pessoa. E ela tornou ou valorizou tanto que as outras pessoas agora têm que aderir ou aderem para se conectar umas às outras. Então, por que eu não posso priorizar o meu? Se o outro priorizou e tornou-lhe universal. Eu digo sempre assim, se for para ficar a fazer comparação, eu tenho que valorizar o meu, que é para estar no mesmo ritmo que a outra pessoa. Se eu não valorizar o meu trabalho, quem vai valorizar? Ninguém. Então, é nesse lado. Isso entra um pouco no intercâmbio, né? No intercâmbio cultural, de você valorizar o que é seu, porque senão não é um intercâmbio, né? De você estar ali falando sobre a sua cultura, o seu país, a sua arte, enquanto o outro fala também o dele. Aí nisso facilita o intercâmbio cultural, eu imagino assim. E você acha que é viável financeiramente, economicamente, publicar em línguas com poucos falantes? Engraçado, Não percebi. é uma pergunta meio atrapalhada, né? Porque eu estou matutando. Não existe poucos falantes, né? Querendo ou não, se você escreve dentro de uma cultura, ali você vai ter as pessoas que vão ler o que você está escrevendo, né? Interessante. O que você acha disso? Não percebi, Angélica. Não, estou falando que é uma pergunta que fizeram. Você é viável economicamente publicar em línguas com poucos falantes? Né? Aí eu falei, assim, eu também penso assim, né? Eu estou aqui pensando, mas não existe isso de poucos falantes, né? Existe uma e você está publicando para aquele público ali. Olha, não é que é difícil publicar nas nossas línguas, em uma determinada língua. É que as pessoas vão aderir. E no princípio até pode ser difícil. Tudo que é numa primeira fase é difícil, até as pessoas se acostumarem. Agora, se desistir do que eu acho que é bom para mim, para a minha sociedade, porque vai me custar mais caro e complicado, porque automaticamente eu terei a mesma ideia que os outros autores, que é repassar as minhas ideias em uma língua internacional, uma língua estrangeira. Sim, tem poucas pessoas a falarem uma determinada língua assim. Mas se eu não atiçar a curiosidade das outras pessoas, como é que eu vou saber que elas querem ou não aprender? Então, é assim. É difícil, é custoso, é difícil financeiramente ou economicamente, porque nós temos que pagar, principalmente os autores que são independentes, que têm que trabalhar muito que é para poder publicar um livro físico. Mas se nós nos prendemos simplesmente em coisas negativas, não teremos como sentir que realmente fomos feitos para vencer. Nesse lado. Isso entra muito no fortalecimento da língua nacional, né? Porque, querendo ou não, às vezes as pessoas acham que pode excluir, mas às vezes não, às vezes podem até, né, incluir um público que se achava excluído, né, por não usar aquela linguagem global, por não usar, né, por ficar, tipo um isolamento cultural, né? Quando a pessoa não usa um tipo de linguagem global, então ela fica no isolamento cultural. Só que esse isolamento cultural, ele pode também, né, fortalecer a própria língua, da nossa língua nacional.
A gente pode focar exatamente nisso, de fortalecer o que é nosso, é o que você falou aquela hora. Eu vou fortalecer o que é meu. O outro está fortalecendo o que é dele, então eu também vou fortalecer o que é meu. Pode. Sim. Tem algumas partes aí que eu não consigo ouvir, acho que é por causa do áudio do teu lado. Estou a ver se com meio dificuldade. Fortalecimento da língua nacional, né? Porque quando as pessoas pode acontecer que ocorra um isolamento cultural ou não, porque se a pessoa, né, ela está ali acreditando no que ela está fazendo e tentando levar a própria linguagem para o mundo, né, isso pode não é como se fosse isolamento. Deu para perceber? Olha, Angélica, fica difícil perceber, não consegui perceber muito bem a questão. A última parte está assim meio que difícil de perceber. É o meu áudio. Só um minutinho. O comando. O tema é muito pertinente, obrigado. Eu estava falando sobre o fortalecimento. Eu estava falando sobre a parte do isolamento cultural. Tá? Se você, quando existe as línguas globais, as pessoas acreditam que gera um isolamento cultural. Ou não, porque talvez não necessariamente isso vai gerar, porque ela vai fortalecer a própria língua também, né? Para dentro do nicho dela. Olha, é meio complicado nos isolarmos, porque o mundo está a ser dinâmico. E o que mais estamos a perceber como autores nacionais é que estamos a valorizar muito o estrangeirismo e desvalorizar o que é nosso. O que está a acontecer? Nós já somos de uma geração que pouco falam Umbundo, Lingala. Olhamos para trás e percebemos que os mais velhos falam as línguas normalmente. Não foi necessário passar para um centro de formação, uma escola para falar a língua. Eles falam normalmente, fluentemente. E olhamos para a geração que se segue e percebemos que nós não sabemos falar, então o que é que nós vamos ensinar para as crianças? Ao nos isolarmos, nós perdemos a oportunidade de mostrar às crianças que temos uma origem, que temos uma história, que não viemos do nada. Isso entra naquilo que a gente estava falando, né? Nosso tempo já está acabando. Isso entra naquilo que a gente estava falando sobre as histórias que são contadas, faladas, né? Essas histórias vão passando de geração para geração, que você guarda muito mais do que aquelas histórias que são escritas, né? Você ouviu a pessoa contar uma história, um trecho da vida dela, é muito mais impactante do que você ler a biografia da pessoa. A biografia só complementa o que a pessoa contou para a gente, né? Então, assim, eu acho que manter uma língua viva, né, por meio da literatura, ela ajuda, mas será que ela é suficiente? Manter essa língua viva só pela literatura? Não, não é que é estranho, mas pela literatura só não é suficiente. Por quê? Porque tem que ter ação. As pessoas têm que se sentir comprometidas em fazê-lo. Tirar da literatura, ou usar o exemplo da literatura e passar para as escolas. As escolas é que têm também o trabalho de... As pessoas, os professores, principalmente os professores, têm o trabalho de passar para nossas crianças. Olha, desculpa, as minhas crianças. Não tem problema. Continuando, os professores têm que ter o dinamismo, professores e encarregados de educação, o dinamismo de colocar no currículo escolar da criança as línguas. Ela vai aprender por intermédio do livro, sim, são desafios de literatura, mas também aprender a nível escolar ou a nível acadêmico
as palavras verdadeiras e os nomes, o significado dos nomes por detrás de tudo. Desculpa. Direito mesmo assim. Como eu estava a dizer, não é só o livro, mas os pais encarregados de educação, os professores têm que trabalhar também para mostrar às crianças que as línguas são realmente importantes e que por intermédio delas também podemos nos conectar umas às outras. Interessante. Não fica preocupada, Rosa, porque a gente está fazendo ao vivo e realmente ao vivo tudo pode acontecer. A campainha toca, o filho chama. É assim que funciona, gente. Nós somos autênticos, a gente não está aqui para ficar, né, falando o que a gente não é. Isso acontece, nós somos pessoas normais, que temos filhos, que temos pessoas ao redor da gente, e não precisa se preocupar, tá, Rosa? Tá bem, Angélica. Nosso tempo está acabando. Porque para fechar. Já passou rápido, né? Eu também achei. Para fechar toda essa conversa nossa, né? O que você acredita que hoje, fazendo hoje, poderá influenciar, por exemplo, uma próxima geração daqui a 50 anos, focado nisso de preservar a nossa língua nacional? Queira repetir, Angélica, não percebi. Eu estava falando o seguinte, assim, para fechar, hoje, né? Qual atitude a gente poderia tomar hoje dentro dessa valorização da nossa língua nacional que possa impactar, né, uma nova geração daqui a 30, 40, 50 anos? Olha, continuar a escrever coisas nas nossas línguas maternas, que são as nacionais, criar atividades que nos permite nos conectar aos mais velhos e eles nos passarem uma filosofia falada ou nos contar histórias e traduzirem nas suas línguas, implementar as línguas nacionais nas escolas e, quem sabe, ter aquele dinamismo de pregar em forma de brincadeira os nomes, os significados, as regiões com as crianças em casa. Temos o hábito de chegar e pegar o telefone, atirar a mochila com os cadernos e olhar para as crianças simplesmente conectadas à televisão. Então, quem sabe diminuir ou limitar o acesso às redes sociais e à televisão para as crianças e criar atividades familiares, né, que lhes permitem conhecer e aprender de forma natural e divertida sobre as nossas respectivas línguas tradicionais. Isso mesmo. Tem uma Marcelino chegou. Estou aprendendo muito. Última pergunta aqui da Maísa. Como podemos preservar a nossa língua através da literatura? Você já respondeu um pouco, só dá um complemento. Deu para entender? Olha, nós podemos preservá-la por intermédio do que escrever, nós vamos escrevendo e fazer a revisão. Fazendo a revisão, escrever, criar a dinâmica de criar perguntas e respostas. Sabias que, deixando isso intacto nas bibliotecas, que as bibliotecas possam nos permitir, muitas das vezes, a criar uma coluna só de determinadas línguas. Nós aqui temos várias línguas e as bibliotecas podiam muito bem, as nacionais e as internacionais, né, ter um lado, um bloco simplesmente das línguas e as traduções. E eu tenho a certeza que o pessoal irá aderir em massa, porque por intermédio de uma palavra nós atiçamos a curiosidade, o gatilho mental da pessoa. Então, se ele encontrar uma coluna que fala simplesmente da tradição, da diversidade e do dinamismo de uma determinada língua, ela poderá se sentir conectada e pesquisar mais. Isso aí. Rosa, eu queria te agradecer. Eu amei, passou muito rápido. É um assunto assim, né? É tanta coisa que a gente tem para falar quando é no café, assim, vai surgindo um assunto atrás do outro. Eu amei, muito obrigada.
por você ter vindo, muito obrigada por você ter disponibilizado esse tema bem legal mesmo. Gente, assim, esse foi mais um Café Amada Esperança com o Rodrigues. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, as pessoas que vão entrar depois. Lembrando que nós mudamos o nosso horário das lives, né, Rosa? Antes eram às 15 horas do Brasil e 9 da África, mas a gente está tentando adequar os horários que facilite para os dois lados. Então, agora... E olha o engraçado, é que fizemos só bem de alterar, porque terá uma atividade das 19 e o barulho das 19 deixa só, terá um barulho, terá uma espécie de festa aqui no bairro, festa de rua, e vai ter muito barulho. Então fizemos bem de colocar nesse horário, porque fica mais silencioso e mais calmo e nos permite perceber os dois lados. Isso, então, é isso que a gente está tentando fazer que fique bom para os dois lados. Eu acho que esse horário funcionou bem. E eu só tenho a te agradecer pela sua disponibilidade, Rosa. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço pela oportunidade. Olha, aqui eu já queria falar muito desse tema, que é para tentar elucidar os nossos amigos, nossos colegas, escritores, né? Quer sejam nacionais e internacionais, para poderem aderir à língua tradicional, conhecer mais e, quem sabe, criar uma história, um conto, um poema em nossa língua. E é bom. Por quê? Porque nós vemos muitos nossos amigos a nível internacional a trabalharem com nossas línguas. Então, eu queria que o pessoal desse lado que me está a ouvir e ver, né, que é nacional, pudesse também trabalhar em línguas nacionais e, quem sabe, partilhar um pouquinho da história contada pelo avô, pelo tio, pelo mano, pelo pai, na sua língua. Isso mesmo. Essa é a ideia. Gente, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o Café Amor de Esperança com a Rosa Rodrigues, da Editora Esperança. Que vocês tenham gostado e até daqui 15 dias vai ser a obra e o autor. E não percam a nossa newsletter no próximo sábado. Está cheia de coisinhas novas. Legal. Obrigada, gente. Um beijo. Um bom final de semana.